Olá, meu nome é Evelyn Sacramento, sou cofundadora do Lendo Mulheres Negras e hoje estamos no Cine LMN. No Cine LMN de hoje, vamos falar sobre um filme. De antemão já aviso que não é de um cineasta negro, mas é um personagem que é um personagem controverso, um personagem interessante que aborda sobre a cultura negra da década de 70. Então, eu vou falar sobre o filme Dolemite is My Name. Meu nome é Dolemite. É um filme dirigido por Craig Brewer, interpretado por Ed Murphy. Por que eu trouxe ele? E conta a história de Rei Moore de uma forma muito sensível à sua história. Então, é um filme que é honesto com o personagem. Então eu acho que é isso interessante pensar. Então você entende que quando a gente fala sobre representatividade, a gente sempre questiona, porque às vezes coloca um personagem que é estereotipado, um personagem que tem vários problemas, né, que tem várias questões, mas que esse vai muito de encontro a isso. Obviamente que a gente tem que pensar, por que o homem branco está dirigindo esse filme, né? Porque assim, hoje as questões, falar sobre raça, falar sobre racismo, falar sobre feminismo, falar sobre essas questões, são temas que, querendo ou não, estão vendendo. E então, você traz esse filme com essa roupagem, com essas questões, tão bacana, tão honesto, então tá falando muito bem do que o mercado tá entendendo que a comunidade negra quer produzir. Mas além disso, Rei Moore, que é esse personagem, né, que é o personagem do filme, mas que a história é sobre Dolemite, que é um personagem dele, porque ele era comediante, que era ator. Ele também, naquela época da década de 70, estava falando sobre a representatividade negra no cinema. Ele está dando início ao Blaxploitation, né, que é um movimento de cinema que estava falando ali na década de 70 sobre, você está colocando ali, atores negros, diretores, falando sobre temáticas que eram importantes, que eram da cultura negra da década de 70. Óbvio que você está falando sobre representatividade, mas você está falando também sobre mercado. E aí, como é que você pensa em cinema hoje? E sem pensar em toda a produção, toda a engenharia por detrás dele. A gente vê no filme como o Dolemite, o filme, né? O filme do filme, foi difícil de ser feito. Rei Moore começou fazendo stand-up. É um estilo de stand-up, que né, hoje a gente entende que é stand-up, mas na época acho que não tinha esse nome. Ou tinha, não lembro. Ele era um músico, um ex-músico. Ele consegue ascensão na sua fama, na fama, quando ele começa a entender o que a comunidade negra quer consumir. Isso é muito interessante, porque mostra a visão de empreendedorismo dele e pensar que vai produzir conteúdo para pessoas negras, visando aquilo que as pessoas negras esperam consumir. Então ele sai de um músico frustrado para um comediante de sucesso em ascensão. Fala sobre a construção desse personagem, né? A construção de Dolemite, que foi o personagem de Rei Moore que teve mais sucesso, mas conta a história a partir da construção de um filme, que é o primeiro filme de Rei Moore, que é sobre Dolemite, que é o personagem. É um filme que bebe das questões raciais e, ao mesmo tempo, ele transforma a cultura da década de 70, colocando algo de real naquilo que as pessoas vão consumir, naquilo que as pessoas vão querer assistir, querer ouvir, que é interessante também, outro aspecto, que ele não era um homem negro, considerado um homem negro bonito, mas ele consegue levar aquela imagem do homem negro real. E o que ele coloca? Ele coloca ele seminu na capa do disco, com mulheres negras também seminuas nessa capa, e aí coloca o desenho de um diabo. E aí as pessoas perguntaram por que esse diabo? Aí ele diz, porque eu quero que as pessoas achem que é proibido. E as pessoas gostam de consumir aquilo que é proibido. E aí quando eles fazem esse jogo, né, daquela pornografia, que lembra muito a pornô chanchada aqui do Brasil, daquele estilo, né, de comédia muito carregada, muito pesado. Sabe aquelas competições de quem vai xingar mais a mãe do outro? É muito nesse nível. Mas que ele tá bebendo aquilo ali daquelas pessoas que são pobres, que são daqueles homens que são bêbados, que são pobres, que estão ali pela rua e que contam essa história com aquele tom. E ele pega isso, pega esse estilo de falar, de viver e coloca isso no entretenimento. Então o filme fala sobre esse personagem de Rei Moore, né? Esse homem que estava muito à frente do seu tempo, que ele estava pensando no comércio, estava pensando no empreendedorismo, trazendo os personagens reais para a tela de cinema, né?
ele tem uma personagem, Queen Bee, que ele assume esse nome artístico, interpretado pela atriz Devoney Joy Randolph, que é uma atriz gorda, e aí que de um momento ela tá falando sobre o filme, sobre como aquele filme a construção daquele filme tem sido importante para eles, que ela fala assim, eu nunca vi uma mulher como eu na história de cinema. E aí então Rei Moore coloca essa mulher nesse lugar de protagonista e uma mulher que está longe dos estereótipos dos estereótipos que a gente vê no cinema, né? Imagine a autoestima dessas pessoas, né? Quando a gente tá falando de representatividade. E aí tem o final do filme. Não dá o final do filme, não. Gente, não dá não. E além disso, Dolemite traz a cena dos atores negros que são a cara da década de 80, 90, anos 2000, que é o ator Ed Murphy e Wesley Snipes, que voltam à cena depois de um longo tempo sem fazer filmes interessantes, com roteiros bons, né? Então o filme traz esses dois personagens, esses dois atores, que fazem parte da nossa infância e adolescência, com aqueles filmes de humor, aqueles filmes de... adorava aquele filme de vampiro de Wesley Snipes, mas que estavam com a carreira estagnada, estavam sem produzir nada. E aí ele traz esses dois personagens de uma forma bacana, de uma forma justa. E uma parte do filme que eu acho que foi muito bem descrita, muito bem desenhado. Que aí ele fala, assim, ele dando um show, né, de stand-up, rimando para os fãs, pro público. São aquelas pessoas negras e tal, todo mundo querendo estar perto dele. Que aí é um filme que, nesse momento, já tem fama, já tá começando a carreira. Ele faz a seguinte frase: quero que vivam a vida que amam e amem a vida que vivem. Do romântico Atlântico ao magnífico Pacífico. Não deixe que os outros te derrubem. Tente chegar na lua, mas se cair, segure-se em a nuvem. Quer dizer, tipo, quem que segura na nuvem, né? Eu acho essa frase tão importante, tão emblemática, e refere-se muito o que foi a vida de Rei Moore e o que foi Dolemite, esse personagem, na vida dele. Mas é um filme que vale muito a pena ser assistido. Tá na Netflix e aí vocês vão acessar lá. Muito obrigada pela audiência. Se inscreve no nosso canal. Liga a notificação. Siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e por aí vai. Muito obrigada pela audiência. Que é um filme de Vou ficar me matando com o português, com o inglês, Pode ir? E no cine... Faz isso de novo, estica a placa pra frente. Bem pra frente assim? Mas você não fala só isso, não. Olá, meu nome é Evelyn Carolina, eu sou cofundadora. A gente não falou sobre isso. O papo da Limeninha acho que a gente subtrai. Meu pai falava, todo dia isso. Todo dia essa mesma abertura. Olá, meu nome é Evelyn. Eita. MLN. LMN. Eu falei MLN. E aí, ele não tem o físico de um homem negro. Repete a frase. Será que eu consigo pegar? É porque eu Você gosto de falou... spoiler. Não diga não. Action.